Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Taylor Swift, a história de Taylor Swift, uma biografia dela escrita pela Jill Parker. Então, vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje estou aqui para falar sobre essa biografiazinha aqui bem curtinha da Jill Parker que ela escreveu sobre a Taylor Swift. Como vocês sabem, sou aqui uma Swift, sou muito fã da Taylor há muito tempo, né? Desde que eu morei nos Estados Unidos, lá em 2009, 2010. E eu ganhei esse livro de presente da minha amiga Helena. Ela me enviou como um presente aí esse mês, devido a todas as circunstâncias aí, o pessoal falando muito sobre a tour da Taylor, né, o The Eras Tour, que vai vir aqui pro Brasil em novembro, falando também sobre o lançamento, né, o relançamento do CD Speak Now, saiu vídeo novo, então a Taylor, o pessoal tá falando muito, e aí comentaram com a Helena sobre esse livro, e ela foi lá e lembrou de mim, lembrou que eu sou fã da Taylor e me enviou de presente, muito obrigada, gostei muito, 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 muito do presente, e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro, sobre essa biografia, né? É uma biografia bem curtinha, deixa eu achar aqui quantas páginas. São 151 páginas, tá? A fonte é bem grande, o papel é amarelado, o preço é tranquilinho para eu vir falar com vocês aqui. Eu dei uma olhadinha porque eu vou deixar o link para compra desse livro aqui na descrição do vídeo. Então, se você se interessar por ele, corre lá, o link tá aqui, tá bom? E, pessoal, o que que eu achei? Eu achei, assim, que em questão de fatos sobre a vida da Taylor, eu achei bem interessante, porque a autora, né, a Jill, ela vai escrever sobre todos os fatos que são conhecidos sobre a Taylor Swift desde que ela nasceu até o lançamento do primeiro álbum, que foi o álbum Taylor Swift, né, que ela lançou a música Tim McGraw, que foi o primeiro single, no primeiro álbum. Então, assim, vai do nascimento até o primeiro álbum, que foi, assim, a caminhada dela pra se descobrir como artista, se descobrir como escritora, né? Porque a Taylor, ela... Quem conhece um pouco do trabalho dela sabe que a Taylor, ela é principalmente e primeiramente escritora, e ela canta aquilo que ela escreve. Então, ela escreve as letras das músicas dela porque ela é primeiramente uma escritora nata, né? Ela tem muita facilidade para a área da escrita, que é o que conversa aqui com a gente, que gosta de livros. Só que ela não transforma as poesias e as histórias que ela gosta de escrever, ela não transforma em livro, ela transforma em música. E isso é muito bacana de saber sobre a Taylor, mas eu não curti muito a linguagem que a Jill resolve usar aqui. A Jill, ela não usa uma linguagem jornalística para contar esses fatos sobre a vida da Taylor. Ela tenta, tá? É uma tentativa não muito bem sucedida, assim, no quesito talento de escrita e no quesito ela atingiu o objetivo no sentido de que ela tenta fazer uma narrativa, uma biografia em forma de narrativa, em forma de historinha. O que eu quero dizer com isso? Ela tentou aqui escrever a história da Taylor, mas não da posição de uma terceira pessoa. Por exemplo, ela não contou a história como se fosse uma jornalista fazendo a investigação sobre a vida dessa celebridade e colocando no papel, não. Ela meio que inventou diálogos da Taylor com as pessoas que conviviam com ela em cada situação para poder contar aquela história. Então, por exemplo, quando, sei lá, a Taylor era pequenininha e ela ia na praia e ela tinha acabado de assistir o filme do Rei Leão e ela ficava parando os estranhos na praia para poder cantar a música do Rei Leão para essas pessoas, tem o diálogo do pai da Taylor com a mãe da Taylor comentando, tipo, nossa, o que a Taylor tá fazendo? Ah, ela tá cantando de novo para essas pessoas na praia. Chama a Taylor lá, Taylor, o que você tá fazendo? Ah, ela tava cantando a música do Rei Leão. Então, tipo assim, ela tentou fazer um diálogo ali, como se fosse as conversas que essas pessoas tiveram naquele determinado momento. Só que eu achei que deu de resultado nisso, que não ficou muito bom? Ficou muito infantilizado.
Parece que é uma pessoa de 12 anos escrevendo ali aquelas conversas que são imaginadas pela Jill. Porque não tem como a gente saber realmente o que aquelas pessoas falaram. Por exemplo, o fato histórico, né? Tipo, ou o fato que realmente aconteceu existem filmagens, se você jogar agora no YouTube assim, Taylor Swift, criança, cantando Rei Leão, praia. Se você jogar assim, ou você pode botar menos palavras, mas se você buscar isso no YouTube, você vai ver a filmagem que o pai da Taylor, né, o Scott Swift, fez lá na infância da Taylor, porque o Scott e a Andrea Swift, eles tinham essa mania de gravar os filhos. Então, tem muita coisa da infância da Taylor que a gente sabe, porque os pais dela tinham essa mania de gravar os filhos fazendo as coisinhas. Coisa que todo pai faz, né? Hoje, principalmente com a questão do celular, todo pai grava o filho fazendo alguma coisa bonitinha. Tipo assim, a primeira vez que o filho vai andar, vai lá e grava. A primeira vez que o filho vai jogar futebol, vai lá e grava. Então assim, eles tinham essa mania de gravar a Taylor fazendo as coisas e também irmãozinho mais novo. Mas aí, como o livro é sobre a Taylor, esses fatos não são fatos, assim, extremamente desconhecidos. Eu acho que para o grande público são historinhas sobre a Taylor que as pessoas que não são fãs desconhecem, mas se você é um fã da Taylor por algum tempo, você sabe dessas histórias. Você sabe que ela, quando ela tinha mais ou menos 3, 4 anos, ela assistiu o Rei Leão e daí ela decorou a música. E aí, quando os pais dela iam pra praia, porque eles tinham casa de praia, ela parava os estranhos assim e começava a cantar as músicas do Rei Leão, que o Rei Leão é um filme pra criança que tem muita música, né? Então ela interrompia, assim, tipo, as pessoas aleatórias na praia e falava, eu vou cantar a música do Rei Leão pra você. Daí ela ia lá e fazia o showzinho dela, quando ela tinha, tipo, 4 anos. E as pessoas achavam a coisa mais fofa do mundo, porque era uma criancinha bonitinha cantando as músicas. Então, assim, e tem as filmagens que o Scott fez da época. Então, são coisas que a gente já sabe. Só que, do jeito que a Jill escreveu aqui, ficou um pouco infantilizado. Ficou parecendo que, tipo assim, não era nem a Taylor contando a história, nem foi escrito, não é uma biografia escrita em primeira pessoa, também não é do ponto de vista de uma jornalista contando. Assim, eu achei que o tom ficou meio infantilizado e meio perdido também, sabe? Mas, tirando isso, ela traz muita informação. Se você é um fã recente da Taylor e você não conhece muito das histórias da Taylor quando pequena, vale muito a pena você ler esse livro por causa disso, porque a Jill aqui, ela fez um trabalho muito bom de revisitar esses vídeos que tem aí espalhado pela internet, que o Scott, né, que é o pai da Taylor, fez a Taylor criança, e ela também fez um trabalho muito bom de revisitar entrevistas antigas da Taylor, nas quais a Taylor solta informações da vida pessoal dela, quando ela era pequena, né? Tem a parte aqui que ela fala da Taylor, que a Taylor ganha quando ela tinha... Ela tava, acho que no segundo ano, se eu não me engano, né? A antiga terceira série, eu acho. Atual segundo ano. Ou era o primeiro ano brasileiro, era alguma coisa assim. Ela era muito criança ainda, né? Ela tava no primeiro ou no segundo ano. E aí tinha um concurso nacional de poesia para crianças da idade da Taylor, né? Daquela idade ali, para quem tava no primeiro ou no segundo ano. E a Taylor e a professora falou com a turma da Taylor, né? A gente vai ter esse concurso nacional, quem quiser se inscrever, fala com a professora e inscreve uma poesia. E a Taylor escreveu e ela ganhou esse concurso. Então, assim, com uma idade muito novinha, ela já ganhava concursos de escrita. Ela sempre escreveu muito bem para a idade dela. Então, ela ganhou o concurso naquela época, ela era criança, ela devia ter, tipo, 8, 9 anos, por aí. E ela escreveu uma poesia sobre um monstro no armário dela. A poesia foi muito bem escrita. E aí essa poesia ganhou o concurso nacional na faixa etária dela. Então, assim, é esse tipo de informação que você vai ter aqui. Tipo assim, o que a bebê Taylor com 4 anos fazia? Quais são os prêmios que a Taylor ganhou na escola por causa da escrita? Como que era a dinâmica familiar? Igual aqui.
ela começa a contar mesmo desde quando a Andrea, a mãe da Taylor, tava grávida. Então, assim, começa contando quando tava grávida. Eu achei até estranho, porque tem uma parte aqui que a mãe da Taylor já tava grávida, ela tava cavalgando, porque a Taylor nasce numa fazenda de árvores de Natal. Nos Estados Unidos é muito comum as famílias não comprarem árvores falsas para montar. Elas compram o pinheiro vivo, né? Eles vão lá na árvore, eles vão lá na fazenda, desculpa, eles vão na fazenda de árvores de Natal, escolhem a árvore de Natal, o dono da fazenda corta essa árvore, a pessoa paga e leva a árvore para casa. Então, assim, o Scott, naquela época, o pai da Taylor, ele tinha um negócio, ele era contador, então ele tinha um negócio da família de contabilidade, mas na época do Natal ele reforçava, né, as finanças da família vendendo esses pinheiros, vendendo essas árvores de Natal. Então a Taylor, ela cresceu até, eu acho que os 8, 9 anos nessa fazenda, e depois eles mudaram para uma outra casa maior, e depois que eles mudam pra Nashville, quando ela tinha mais ou menos 12 anos, por aí. Então, assim, ela passou por algumas casas antes de morar em Nashville, mas a primeira casa, que é a casa que ela nasceu, era a fazenda de árvores de Natal. Isso também é uma coisa bem conhecida, a Taylor gosta muito do Natal, até porque ela nasceu no dia 13 de dezembro, que é uma data muito próxima ao Natal. Então, a vida dela inteira ela gostou de Natal, ela tem álbum só de músicas de Natal, mas álbum, assim, gente, antigo, que eu acho que a Taylor nem gosta de divulgar, eu acho que vocês vão ter que desenterrar aí da internet, mas ela tem um álbum com acho que cerca de 7 músicas de Natal, algumas autorais, algumas ela cantando músicas famosas de Natal. E ela tem outras músicas de Natal também, se eu não me engano, no álbum Lover tem uma música extra bônus lá também que é de Natal. Então, assim, o Natal sempre foi muito ligado a Taylor por causa do aniversário dela e por causa dessa fazenda que ela nasceu. Ela sabia cavalgar, não sei se hoje ela ainda cavalga, mas aqui fica bem claro, quando pequena, por ela morar na fazenda, ela tinha cavalos e tudo mais. A família dela sempre foi de classe média alta, tá? Eles sempre tiveram, tipo, a própria casa, que era realmente uma fazenda. Depois mudaram para uma mansão, depois mudaram para Nashville. Eles sempre tiveram mais que uma casa. Então a Taylor nunca foi uma criança pobrinha, tá? Ela já nasceu de classe média alta e o pai dela foi só enriquecendo conforme foram passando os anos. Quando ela chegou no ensino médio, mesmo ela não sendo famosa ainda, porque ela começou... O primeiro álbum dela foi com 15 anos, então, mas mais ou menos nessa época de 13 para 14 anos, ou de 14 para 15 anos, quando ela entrou no ensino médio, o pai dela já era bem rico, tanto que as crianças da escola, eles eram bem ricos, mas nos Estados Unidos naquela época era muito comum todo mundo estudar em escola pública, só pessoas assim muito extremamente bilionárias que iam para a escola particular. Naquela época, até quem era classe média alta ou rico ia para a escola pública. Não sei como tá hoje em dia, mas nos Estados Unidos, naquela época, né, na época que a Taylor era pequena, todo mundo estudava em escola pública, assim, uns 20 anos atrás. Então, ela era uma pessoa que era muito abastada e estava naquela escola que tinha pessoas de todas as classes sociais. E ela sofria bullying das meninas por ser rica, né, por ter uma boa condição. As meninas zoavam muito ela, as outras meninas, outras crianças pegavam muito no pé dela por ela chegar no carro da mãe, que era um carro bom, muito bom, ao invés de chegar naquele ônibus amarelinho. Então, assim, ela sofreu até certo ponto um certo bullying por ser a criança com dinheiro da escola e destoar das outras crianças. Então, assim, por que eu tô contando isso? Não pra poder, tipo, dizer que as crianças tinham que, tipo, acolhê-la. Não, não é muito sobre isso. Mas é pra dizer que, tipo assim, a Taylor, ela não é aquele tipo de celebridade que veio da pobreza e venceu na vida. Não, tipo, os pais dela sempre tiveram uma boa situação de vida. Eles sempre foram classe média alta e aí depois foram enriquecendo mesmo sem o dinheiro da Taylor. Tanto que quando ela foi assinar com a Big Machine Records,
que na época nem existia ainda como gravadora, né? O pai dela investiu, se eu não me engano, $125 mil na gravadora. Tanto que ele tinha, conforme a gravadora foi crescendo, a Taylor foi crescendo, foi fazendo a gravadora ficar maior. É porque a Big Machine, ela começou com a Taylor, né? O Scott, que foi o fundador da antiga gravadora da Taylor, ele conheceu a Taylor cantando num bar, e aí ele propôs, tipo, olha, eu entendo dessa indústria, eu já trabalhei em várias gravadoras, mas eu saí do meu último emprego pra montar a minha própria gravadora, e eu quero que você seja a primeira pessoa que assina. Então a Taylor foi a primeira pessoa que a gravadora Big Machine Records assinou. E naquela época, como o Scott, que era o dono, né? É porque é engraçado que tanto o pai da Taylor chama Scott, quanto o antigo dono da Big Machine Records também chamava Scott, então os dois têm o mesmo nome. Então o pai da Taylor pegou um dinheiro bom e investiu na gravadora para a gravadora começar. Só que aí, conforme os anos foram passando, ele não continuou reinvestindo, até porque a Taylor já estava fazendo sucesso, ele também estava fazendo sucesso na carreira dele como contador. Ele já era muito rico antes da Taylor ficar rico, sabe? Tanto que eles tinham uma mansão, eles tinham casa na praia, tudo isso antes da Taylor começar a ganhar dinheiro com o talento dela. E aí ele investiu, e tanto que quando eles venderam a Big Machine Records alguns anos atrás, ele tinha 3% da gravadora. Eu sei que 3% não soa muito, mas é uma porcentagem que não é tão grande assim, mas como era uma empresa milionária, ele ganhava muito dinheiro também com a Big Machine Records, entendeu? Então, assim, a Taylor era uma artista que era representada por essa gravadora, mas o pai dela tinha uma porcentagem pequena, mas uma porcentagem relevante o suficiente para ele estar ali listado no nomes de sócios ou acionistas majoritários da gravadora, né? Ele não era a pessoa com maior número de ação, mas ele tinha um número de ação suficiente que somava 3% ali da gravadora. Então, assim, são esses tipos de informação que vem aqui, sabe? Tipo, as amigas de infância da Taylor, esses concursos que ela ganhava escrevendo poesia, o que ela escrevia quando pequena. Teve uma época que ela queria passar as férias de verão em casa, brincando com os amigos dela da escola. Os pais queriam ir pra praia, daí eles foram pra praia, ela ficou com raiva, porque ela queria ter ficado pra trás brincando com os amigos, porque eles foram pra praia, mas ela foi meio que sozinha com o pai, com a mãe e com o irmão pequenininho, e ela não queria, ela era criança, ela queria ter ficado pra trás pra brincar com os amigos. Então ela ficou com raiva de ter ido pra praia, ela sentou e ficou o verão inteiro escrevendo um livro, escreveu um livro gigantesco, imaginando o que ela teria feito com os amigos se ela não tivesse deixado pra praia. Então ela escreveu uma história, uma narrativa, imaginando o que teria acontecido na vida dela se ela não tivesse ido pra praia. O livro ficou grande, ficou muito grande, porque ela passou o verão inteiro escrevendo, e aí quando ela voltou, ela deu esse livro de presente pros amigos. Então, assim, pra Taylor, sempre foi a escrita o primeiro, sempre foi a escrita que era o talento dela, sabe? Então, assim, em questão de informação, tem pouquíssimas coisas que eu não sabia, e aí eu fui buscar para saber se realmente aconteceu. E realmente, se você procurar na internet, as coisas que a Jill põe aqui realmente aconteceram, mas não é exatamente com essas palavras que estão aqui que aconteceram. Tipo assim, os diálogos são inventados, mas as situações são reais. É meio que isso, sabe? É tipo, se você já assistiu The Crown na Netflix, que é sobre a família real. Então, é baseado nos fatos históricos, é baseado nas coisas que publicamente, que as pessoas sabem sobre a família real publicamente, mas não tem como você saber os diálogos porque você não estava lá. Então, os roteiristas da série The Crown inventam os diálogos pra mostrar aquela situação que foi uma situação que realmente aconteceu. Então, aqui é basicamente isso que a Jill faz. Ela inventa os diálogos, mas o fato é um fato que realmente aconteceu na vida da Taylor. Nada aqui é muito assim, tipo, meu Deus, isso aconteceu. Não tem uma grande fofoca, porque tudo é coisa que a Taylor já falou publicamente sobre a infância dela, ou que o pai dela filmou e aí de alguma forma isso foi parar também na internet
internet, então, assim, é tudo meio que informação que tem como você rastrear na internet e saber que é verdade, só que ela deu uma floreada ali, inventou os diálogos e eu não gostei dela ter feito isso. Eu acho que eu preferia se ela tivesse escrito de uma forma mais jornalística, sabe? É uma forma mais séria, mas eu acho que é porque eu sou uma leitora adulta desse livro. Eu acho que talvez ela realmente tenha escrito esse livro para as pré-adolescentes e adolescentes que gostam da Taylor. Mas como eu sou uma fã adulta, talvez eu não seja o público-alvo. Eu preferiria que essa biografia tivesse sido escrita de uma forma mais jornalística, tá? Então é isso, pessoal. Recomendo, sim, se você é fã da Taylor, eu acho que vale muito a pena pra você ver se tem algum fato aí da vida dela que você ainda não sabia. Mas se você for um fã adulto da Taylor, tenha em mente que você pode ler pra você ter conhecimento desses fatos sobre a vida dela. Eu acho que é muito válido. Porém, tenha em mente que foi escrito de uma forma que adolescentes iam achar fofolete. É uma forma muito fofolete, eu acho que foi isso que me incomodou. Tipo assim, é uma escrita fofa, é uma escrita inocentezinha, fofoletezinha, cheia dos diálogos melosos, sabe? Os diálogos são muito bonitinhos e melosos. Pra mim, eu preferiria que tivesse sido escrito de uma forma jornalística, mas ao mesmo tempo eu acho que vale a leitura se você for fã, tá? Então, se você for fã, fica a dica. Se você não for fã, tenha em mente que não foi escrito pros adultos, entendeu? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar falando sobre livros, literatura, assuntos relacionados aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!